Bom, mas agora eu vou deixar o Zé Marcelo se apresentar, tá bom? Já são 7h12, podemos começar, Zé Marcelo. Tá certo. Obrigado, Simone. Estou muito honrado de participar dessa live, né? Eu, como você falou, eu dei aula na Escola de Paisagismo de Brasília, foi como professor mesmo foi 2010, 2011, 2012, né? Depois eu passei 5 anos na Universidade Federal do Amapá e faz 1 ano e meio que eu estou na Universidade Federal do Tocantins, onde eu dou aula de paisagismo, entre outras matérias de projeto, né? A aula de hoje, a gente vai ver um tema que eu gosto muito, que é parques lineares, né? O título é Parques Lineares ao longo de corpos hídricos urbanos, que foi o tema da minha tese, né? Eu vou... Só vocês colocarem no Google esse nome, Parques Lineares ao longo de corpos hídricos, que a primeira opção que aparece é essa minha tese, né? Que eu acabei em 2016. E a gente vai ver várias coisas recentes no paisagismo. Esse tema é interessante porque um sistema de paisagismo, né, uma forma de paisagismo muito recente, como a gente vai ver na apresentação. Eu vou colocar aqui a apresentação, um momentinho, para a gente começar aqui. Tá bom o som? Vocês estão ouvindo bem? Tá bom, sim. Eu preciso falar mais alto ou não? Não, tá ótimo. Então, peraí, deixa eu ver aqui que sumiu de novo aqui. Parece que tem que maximizar aqui. Peraí. Pronto, apareceu. Compartilhar. Compartilhar. Travou, foi? Foi. Você selecionou lá apresentar agora? Foi, não, travou mesmo. Peraí. Deixa ele Deixa ele voltar. voltar. Travou tudo aqui. Tá vendo? É bom que você vai se acostumando. Nas aulas é assim também. Isso vai acontecer. O Meet não está respondendo. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu estou com um laptop aqui do lado, eu vou pedir para entrar, para ver se funciona nesse outro computador. Tá. Coloquei aqui, participar agora. Tá um barulho, hein, Simone? É porque você está ligando 2. Passou agora o barulho? Melhorou já. Uhum. Tá, então deixa eu ver se eu consigo inserir aqui, peraí. Apresentação. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Onde que tá? Gente, é difícil. Onde que tá para compartilhar? Apresentar agora. Apresentar agora. Uma janela, tá aqui. Só que não estou vendo a apresentação. Deixa eu fazer de novo aquele negócio lá de ligar, maximizar o PowerPoint. Isso.
Não. Será que é isso? Isso, vai dar certo. Não sei. Foi não, né? Não. É, Voltou para você agora. tá. Vou tentar de novo. Tá. Quando você dá aula também, acontece isso, Simone? Acontece. De vez em Pronto, quando é o nosso, de vez em quando é o do aluno. Faz parte. Ó, agora foi. Agora foi? Foi. Ah, que bom. É só a gente ter calma, tudo se ajeita. Uhum. Bom. Então, o tema é parques lineares ao longo de corpos hídricos urbanos, né, conflitos e possibilidades. E uma coisa, vou colocar aqui para maximizar, né, vocês estão vendo direitinho? Estão, né? Estamos. Tá. Tá. Bom, então o que a gente vê que ocorre no início do século XX, na primeira metade do século XX, né, as cidades no mundo elas vão se expandir, né? E a rede viária também vai ser o rodoviarismo, né? E o que vai ocorrer nos córregos urbanos? Nós vamos ter vários problemas de inundações, de córregos poluídos, né? E os engenheiros, né, os arquitetos, qual vai ser a solução dos governantes? Vai ser principalmente a canalização dos córregos, né? Vai se gastar milhões e milhões canalizando esses córregos, transformando as margens em áreas concretadas, né? As marginais, as margens desses córregos, como vocês veem nessas imagens do Rio Tietê, né, vão ser todas cimentadas. Né? E com isso vai ter a destruição das matas ciliares e a impermeabilização do solo. Né? Um rio que é típico aqui no Brasil é o Rio Tietê. Na verdade, como a gente vê nessas imagens aí. Então, como forma de melhorar e não resolver os problemas, você vê que lá em São Paulo mesmo ocorrem as inundações, né? Então, recentemente, a partir do ano 2000, em vários países, né, dos Estados Unidos, da Europa, se começa a investir milhões e milhões de dólares, de euros, para retornar ao que existia anteriormente, né? Você restaurar as margens, certo? E você transformar essas margens em parques lineares. Agora, uma coisa importante, tá? Esses parques, segundo a Urban, que é Urban River Basin Method, que é um programa da Comissão Europeia, existe uma diferença entre restauração e renaturalização. Isso é importante, tá? Restauração é restabelecer a condição original do curso da água e das margens, né? Assim como se fosse igual da natureza. Não é isso que se propõe, porque é impossível você, digamos, restaurar 100% num contexto urbano. Então, o que se propõe num contexto urbano seria a renaturalização. Então, existe uma diferença entre restauração, que é voltar para o estado inicial, né, original, dessas margens desse rio, para uma renaturalização,
na renaturalização existe, através de um projeto paisagístico, né, você recriar um ecossistema, né, mas de forma que o ser humano também esteja incluído, né? Ou seja, que também esteja incluído áreas de lazer, áreas de turismo, por exemplo, né, de esporte. E aí que surge essa ideia de criar parques lineares, né? Então, um parque linear seria justamente uma forma de você juntar a natureza a essas expectativas antrópicas, a essas expectativas do ser humano. A união da conservação de elementos naturais com as expectativas humanas. Tá? E como a gente vê aqui nessa primeira imagem aqui, ó, nas nossas cidades brasileiras, a gente vê grandes contrastes, né? Áreas sem infraestrutura, áreas com mais área verde, né? De forma geral, nas cidades brasileiras, os bairros mais ricos são os que têm mais área verde. Bom, vamos ver um pouco da história dessa metodologia desses parques lineares. Tá? A partir depois da Segunda Guerra Mundial, começa o movimento ambientalista, certo? O homem começa a ver que os recursos naturais são finitos, né? Começa a ver estudos na ecologia, e já na década de 70, 80, surge na disciplina ecologia um ramo chamado ecologia da paisagem. Vocês estão me escutando direito? Estão me escutando, pessoal? Estamos sim, Zé Marcelo. Tá bom. Sim, professor. Tá certo. Tá bem, Marcelo? Tá. A minha imagem tá travada? Não. Tá não, né? Tá tudo ok. Tá ótimo, professor. Tá bom. Então, na década de 70 e 80, tá, surge essa disciplina chamada Ecologia da Paisagem. Os principais autores é Forman e Gordon. Eles estudam a paisagem através de grandes unidades, em escala regional, analisando a estrutura da paisagem. A paisagem ela é formada, então, de matriz, né, que é a vegetação dominante, manchas, que pode ser grandes matas, campos, e também corredores. Né? E o que seriam esses corredores? Essa disciplina ela notou que os córregos, com suas matas lineares, elas funcionam justamente como corredores. São corredores das espécies, tanto da fauna como da flora. Então, esses corredores, eles têm uma função ecológica muito importante. E já na década de 90, a gente começa a ver esse, digamos assim, estudo, né, da ecologia da paisagem sendo aplicada nos projetos, né, com o nome de corredores verdes. Tá? Então, o primeiro livro que fala sobre corredor verde, em inglês é Greenways, Corredores Verdes, foi lançado em 1993, tá? Desse Flink and Stearns. Greenways, a Guide to Planning, Greenways, um guia de planejamento, em que eles falam que esses corredores verdes são espaços livres, né, que ajudam a conservar e restaurar, né, espaços nas cidades, subúrbios e áreas rurais, criando áreas verdes de conexão, né? Então, esses corredores verdes é a primeira referência, né, que se faz sobre parques lineares. Ainda não eram parques lineares. Vamos para frente, então. Né? Bom,
Hoje em dia, a gente sabe que nos parques lineares, né, qual que é o conceito? É uma área em que uma dimensão, no caso, o comprimento, ele é bem mais extenso que a largura, né? E no parque linear pode ter vários corredores verdes. Agora a gente vai ver um histórico, né? Um histórico de parques lineares. Porque desde o século XIX já existiam alguns paisagistas que empiricamente, ou seja, eles não tinham estudo de ecologia, mas que já aplicavam essa ideia de corredores verdes, né? Então, o período da metade do século XIX ao início do século XX já testemunhou as primeiras articulações iniciais dos valores básicos e crenças do planejamento ecológico. Tem um paisagista americano chamado Frederick Law Olmsted, ele que projetou o Central Park, lá de Nova York. E ele foi o primeiro que criou essa ideia de corredores, tá? Ele não chamava de corredores, ele chamava de parkways, né? Olha, a gente tem um bairro lá em Brasília chamado Parkway, né? Essa ideia de áreas verdes. E o primeiro projeto que ele fez, né, nesse sentido de conservar margens de cursos d'água, foi um córrego na Universidade de Berkeley, na Califórnia, nessa imagem aqui da esquerda, né? Era um córrego que passava por dentro do campus universitário e que de vez em quando inundava. Então ele teve a ideia de usar espécies nativas para tentar drenar essa água, esse excesso de água, tá? E também ele também pensou em parques em Nova York. Aqui nessa imagem à direita vocês veem, tá? Ó, é o Riverside Park. Aqui mostra hoje em dia como esse parque está, tá? A gente vai ver que os parques lineares, eles demoram muitas e muitas décadas para serem implantados. O projeto mais importante do Olmsted foi o sistema de parques de Boston, né? Boston, no fim do século XIX, era a principal cidade industrial dos Estados Unidos, e tinha um rio que era considerado como se fosse o rio Tietê hoje em dia, um esgoto a céu aberto, que era o rio Charles. E o Olmsted, ele foi chamado para resolver essa situação, tá? Ele começou a utilizar, né, espécies nativas para restaurar as margens, né? O fluxo da água, ele restaurou, ele acabou com uma represa que só atrapalhava. Então, a água ela podia subir e descer, o fluxo da água poderia acontecer normalmente, né? E, com isso, as inundações acabaram. Tá? Ele fez tudo isso sem ter um conhecimento de ecologia. Tá? Ele fez tudo assim, empiricamente, né? Ele é muito importante para os paisagistas também, porque ele criou a primeira associação de arquitetos, de paisagistas, a ASLA, tá? Association of Landscape Architecture, tá? Depois eu vou abrir o site deles para vocês verem. Bom, quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, eu fotografei esses sistemas de parques. Hoje em dia, é uma das áreas de lazer mais usadas de Boston. Tá? Eles interligam vários parques urbanos, jardins botânicos, ruas, avenidas bulevares, né? Aqui tem algumas fotos. Então, as pessoas fazem Cooper nessas áreas. Inclusive, tá? A água ela pode invadir determinada época do ano, determinada época do dia, não tem problema. Tem algumas áreas que tem um pouco de lama, não tem problema. A água tem que manter o fluxo natural
né, da água. Tá? Conhecido como The Emerald Necklace of Boston, o coração de esmeralda de Boston. Tá? Bom, agora eu queria mostrar para vocês projetos atuais de parques lineares. Né? A partir dos anos 2000, né, para vocês verem como é recente, teve várias prefeituras no mundo que resolvem investir milhões e milhões de dólares para a criação de parques lineares, renaturalizando as margens, né, acabando com autoestradas e transformando essas áreas, restaurando as margens, né, colocando áreas de lazer, ciclovias. E eles utilizam técnicas alternativas de infraestrutura verde. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que são essas infraestruturas verdes. Né? O que a gente vê no exterior? Existe um comprometimento dos órgãos públicos em manter esses projetos através de vários e vários anos. Às vezes demora 20, 30 anos para implantar um parque linear. Então, você não pode estar ligado só a políticas momentâneas, né? Vai ter vários políticos, mas todos eles têm que ter esse interesse de manter esses projetos. Ó, essa aqui foi uma proposta do Rio Dom, em Toronto. Toronto é a maior cidade do Canadá. Né? E tem um rio que corta bem o centro dessa cidade. Esse rio foi totalmente canalizado, tá, no início do século XX. Olha como é que era a calha natural dele. Então, ele foi totalmente canalizado. Né? Na foz dele, fizeram um ângulo de 90 graus. Tá? E colocaram ruas nas margens. E aí, quando chovia muito, aquele rio de esgoto transbordava. Tá? E mais ou menos em 2002, 2004, começou a ter um concurso de ideias para transformar as margens em um grande parque linear. Restaurando principalmente essa parte aqui, ó, do fim da foz, que eram áreas como se fossem mangues, áreas alagadas. Tá? Então, né, esse projeto ele ganhou um prêmio dessa associação ASLA, em 2008. Tá? É um projeto que vai demorar várias décadas. Aqui você tem algumas imagens desse projeto. Né? Então, nessa parte da foz aqui, vai ter algumas áreas... vai ter algumas áreas com prédios mais baixos, com pontes para pedestres, com ciclovias, mas também vão ter parques com vegetação nativa. Tá? Também está incluído o turismo, tá, nessas margens. E veja que o desenho do rio ele foi mais ou menos feito de forma ondulante, né? Ou seja, é um projeto paisagístico. Aqui a gente não está fazendo uma restauração 100%, né, original. A gente está fazendo uma renaturalização. A gente está fazendo um projeto de um parque, né, mas que tenha incluído essa função ecológica também. Justamente aonde esse rio, né, Dom fazia aquele ângulo de 90 graus, já foi inaugurado, tá, faz poucos anos, em 2014, esse pequeno parque, tá, chamado Corktown. No subsolo dele tem uma grande cisterna que acumula água da chuva. E essa água da chuva acumulada, nos meses de verão, eles fazem fontes de água, playground para as crianças, tá? Tem uma parte aqui mais sombreada e tem uma parte também com um alagado, onde a água da chuva pode ser retida, né?
ou seja, é um parque em que a água pluvial suja desse centro de Toronto pode escoar e ser filtrada por plantas filtrantes, como ninféias, como papiros, tá? É utilizado aí tecnologias da infraestrutura verde, tá? Como biovaletas, áreas alagadas. Depois a gente vai ver com mais detalhes essas tecnologias da infraestrutura verde. Um outro exemplo muito interessante, tá? É a proposta do Rio Los Angeles. Vocês já viram aqueles filmes do Schwarzenegger, De Volta para o Futuro, onde tem aquelas perseguições policiais no esgoto, que tem o Vingador do Futuro, né? Não é De Volta para o Futuro, não. É o Vingador, como é que é? Do Schwarzenegger, alguém sabe? O Vingador, não é do futuro, alguma coisa assim? Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, isso. Exterminador do Futuro, que tinha aquelas perseguições de moto aqui no esgoto. Aquele esgoto é o Rio Los Angeles, tá? Foi um rio que também foi canalizado mais ou menos na década de 30, tá? Formando esses grandes paredões, um rio totalmente morto, né? Era um rio histórico, porque a cidade de Los Angeles só desenvolveu porque tinha esse rio. Ele fica meio seco na época de estiagem, né? Porque Los Angeles fica numa área semidesértica. E em 2002, a prefeitura resolve fazer um plano de renaturalização desse rio, né? Uma grande empreitada, né? Como é que você vai transformar isso num grande parque linear? Dar vida de novo a esse parque. Esse projeto começou em 2002, ele começou, né? Ele não terminou ainda, vai demorar décadas, né? Mas a ideia é você restaurar as margens, acabar com esses taludes de concreto armado, né? Você fazer algumas plataformas onde as pessoas possam sentar, como se fosse um anfiteatro, mas você inserir também a vegetação, árvores, trepadeiras, arbusto, né? Os 3 estratos, estrato herbáceo, estrato arbustivo, né? E árvores. E aqui tem algumas imagens de como eles pretendem que seja isso, né? As obras, eu não tenho imagens dele atual, porque as obras estão acontecendo justamente nesse momento, né? Mas qual é a ideia aqui? Não é que tanto o homem como o ecossistema, eles convivam de forma harmônica. Você não pode também esquecer as expectativas humanas e também não pode esquecer a restauração dos ecossistemas. Então, a hipótese do parque linear é que ele seja um espaço em que tanto o homem como a natureza possam existir de forma mais simbiótica, mais equilibrada, né? Bom, vamos ver aqui outro. Esse aqui é o mais famoso, tá? Esse daqui é o canal de Cheonggyecheon, em Seul, tá? Era um canal que corria o centro de Seul. Na década de 40, ele era um esgoto a céu aberto com palafitas, né? A população era muito pobre na Coreia, né? Era invadida pelo Japão, a Coreia. E na década de 70, 80, esse córrego, esse rio, né? Esse rio, ele foi totalmente subterrado e fizeram um viaduto, uma autoestrada por cima desse córrego. Ele ficou totalmente subterrâneo, como se fosse um esgoto mesmo. E aí, em 99, um prefeito, ele teve essa ideia, né, de gastar milhões e milhões. Foi muito difícil convencer os políticos a gastar esse dinheiro para remover essa autoestrada, mas eles conseguiram, tá?
mas para isso eles também tiveram que melhorar e ampliar a rede de metrô da cidade, mas melhorou o trânsito, porque a maior dúvida é se a restauração desse córrego ia piorar, né, o trânsito, já que tinha uma autoestrada percorrendo. Mas hoje em dia já se viu que o trânsito até melhorou, tá? Tem em torno de 6 quilômetros esse parque linear, tá? E hoje, para você ter ideia, é o principal ponto turístico de Seul, capital da Coreia do Sul, certo? Também tem muitas funções de conforto térmico, tá? A vegetação, as margens restauradas, diminuem quase 4 graus. Então, aí tem uma temperatura mais amena, mais umidade. Foram feitos passagens de pedras em algumas áreas. Veja que o parque linear ele não precisa ser igual à abordagem em toda a sua extensão. Em todos eles tem uma zona que parece mais um parque, tem uma zona que parece mais natural. Então, pode ter essas diferenças, tá? Olha, antes, depois. Antes, depois. Eles mantiveram algumas pilastras para relembrar a população que antes existia um viaduto muito feio, né? Muito poluído aqui, ó, bem no centro desse córrego. Tem várias pontezinhas de pedra onde as pessoas podem pular. Tá vendo? E a vegetação nativa está crescendo. Não é nenhuma vegetação muito formal, não. É uma vegetação mais naturalística, perto das margens, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora um projeto na França, tá? Fica pertinho de Paris, tá? É o Parque do Chemin de Lille, em Nanterre, que é como se fosse um subúrbio, tá, de Paris. É uma área que era um depósito de lixo, tá? E depois que o rio Sena é o rio que corta Paris, depois que ele passava por dentro de Paris, ele ficava imundo, com muita poluição, principalmente óleo de carro, né, que as águas pluviais traziam, sem oxigênio. Então, eles pegaram essa área das margens do rio Sena, e a água do rio Sena, uma parte da água do rio Sena é conduzida para diversas bacias de sedimentação. Dá para ver aqui essas bacias? Tá? Então, eles fizeram essas bacias nessa área, que era uma área de aterro sanitário. Tá? E essa água é bombeada através de um parafuso de Arquimedes. Tá? É um sistema que puxa a água com pouca energia, gasta pouca energia. E em cada uma dessas bacias existem plantas filtrantes. Tá? Então, num tanque, você vai ter ninféias, por exemplo. Em outro tanque, você vai ter papiros. Em outro, espécies que lembram o aguapé. Esse parque ele foi todo feito com materiais recicláveis, com resto de concreto. Tá? É bem interessante. É muito famoso também. E as pessoas podem passear, né? Por ele, ou seja, é um parque que está limpando a água, digamos assim, está fazendo tratamento dessa água poluída, mas as pessoas podem caminhar através desse parque. Tá? E no fim desse processo, a água ela sai quase potável. É a raiz dessas plantas que faz a filtragem. Agora vamos ver alguns parques na China. Tá? Existe um escritório chinês que é muito famoso em fazer esse paisagismo ecológico. É o Turenscape. Depois, se a gente tiver tempo, a gente vê o site, tá? desse escritório. Ele faz vários
projetos paisagísticos premiados, como, por exemplo, esse parque, né, em Wongming. Olha como é que era a margem desse parque, as margens desse parque. E olha agora, depois da restauração. Vejam que as espécies, elas não são, digamos, espécies com muitas flores, com topiaria, são espécies nativas mesmo. Isso aqui poderia ser um capim, mas a forma que eles colocaram é bem interessante. Tem alguns elementos que chamam a atenção, tá? Ó, pode ser que a vegetação não está tanto chamando a atenção como esse parque da fita vermelha, que era uma área também que estava meio poluída, tá? Em uma grande cidade industrial lá da China. E eles utilizaram uma fita vermelha para chamar a atenção. Essa fita vermelha foi uma forma simples deles atraírem o olhar das pessoas. Ela funciona como um banco, como iluminação, como fonte. Algumas vegetações saem de dentro dessa fita, tá? Então, esse escritório ele tem várias coisas criativas. E o caminho das pessoas, as trilhas, vai seguindo essa fita vermelha. O nome é o Parque da Fita Vermelha, tá? Qingyunangdao. Como eu falei, vocês viram que todos esses parques é bem diferente de simplesmente você fazer um projeto de revegetação, né? Você tem que usar muita criatividade e, principalmente, tecnologia. E essas tecnologias, na literatura internacional, elas surgiram a partir do ano 2000 com esse nome de Green Infrastructure. Green Infrastructure, tá? Infraestrutura verde, em português. São tecnologias, tá? Em que você utiliza, tá, várias tecnologias para, por exemplo, melhorar o ecossistema, drenar a água da chuva. Existe um artigo muito interessante desses professores da USP, chamado Cormier e Pellegrino. Pellegrino é um professor, tá, da USP, chamado Infraestrutura Verde, uma estratégia paisagística para a água urbana. Depois vocês baixem esse artigo, e ele tem todas essas técnicas, tem explicando direitinho como é que funcionam essas técnicas. Eu coloquei algumas aqui, algumas dessas tipologias que ele chama, que é, por exemplo, o jardim de chuva, né? Como é que é a técnica tradicional de recolhimento da água da chuva? Né? A água da chuva passa pela rua, entra no sistema de águas pluviais e depois é jogado, né? Vai cair num rio, a água poluída, ou num sistema de tratamento de esgoto. Aqui a ideia é você pegar essa água da chuva e levar para um jardim, digamos que isso aqui é um estacionamento. Essa água da chuva, ela entra dentro de um jardim, fica aí alguns minutos, algumas horas, né? E vai ser infiltrada naturalmente. Né? A raiz das plantas também vai ajudar nessa filtração. Mas em todos esses casos, gente, existe, não é uma coisa feita de qualquer jeito. Precisa ter um projeto muito bem feito. Em todos esses casos, existem tubulações subterrâneas para você pegar o excesso de água, que é chamado de tubulação ladrão, né? Então, esse excesso de água, ela pode ser canalizada para outro local, para uma bacia de sedimentação ou para o próprio sistema de água pluvial tradicional. Aqui a gente tem alguns exemplos desses jardins de chuva em um estacionamento.
Esse daqui é em uma biblioteca. Então, enquanto está seco, pode ser usado como um anfiteatro. Quando chove muito, a água do teto é acumulada aqui, ó, por algumas horas, ou até por alguns dias. E depois vai sendo absorvido lentamente. Tá? Se esse jardim de chuva for mais compacto, algumas pessoas chamam de canteiro pluvial. Tá? Canteiro pluvial é basicamente um jardim de chuva menorzinho, como a gente vê aqui, no estacionamento de um prédio de escritório, a água do teto cai direto aqui, ó. Tá? Essas tecnologias, elas ficaram muito famosas na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, nos estados de Oregon, em Washington, em Portland, em Seattle, né? Os primeiros paisagistas que utilizaram foram nesses estados. Essas imagens aqui é desse paisagista chamado Cormier. Tá? Uma outra tecnologia dessa infraestrutura verde foi o teto verde. Né? O teto verde, para você vai pegar um teto, né, e através de várias camadas e de mantas impermeáveis, e você vai colocar um substrato leve e por cima uma vegetação. Né? E vai chover e essa água vai ser infiltrada lentamente. Essa vegetação ela vai utilizar, né, essa água. Né? Então, o teto verde também é uma tipologia dessa infraestrutura verde. Outras é a biovaleta. Né? A biovaleta é como se fosse umas pequenas trincheiras, umas pequenas depressões no terreno, principalmente próximos a ruas, a autoestradas, em que a água da chuva ela vai ser canalizada e vai ser colocada aqui durante algum tempo, algumas horas ou alguns dias, e aí o paisagista ele vai pensar em alguma vegetação, principalmente se for nativa, de gramíneas, de arbustos. Isso aqui é do lado de um viaduto, ó, embaixo de um viaduto, lá nos Estados Unidos. Vejam aqui que aqui no paralelepípedo ó, tem pequenas aberturas em que a água vai escorrer para dentro. Aqui. Tá? E existe uma outra tipologia chamada lagoa pluvial. Né? A lagoa pluvial vai ser grandes áreas do tamanho de uma bacia ou de um pequeno lago, de uma pequena lagoa, mas que é diferente, pessoal, daqueles piscinões que eram feitos em São Paulo na década de 80 e 90, em que a água só ficava lá acumulada. Aqui não, aqui a gente tem que usar a criatividade, a tecnologia para criar coisas belas, né? Então vejam essa lagoa pluvial que esse paisagista Cormier, que é esse famoso, né, lá da costa oeste dos Estados Unidos, fez. É uma lagoa pluvial em que a água da chuva, quando tiver na época mais chuvosa do ano, vai ser acumulada por vários dias, tá? E vai servir como se fosse um parque mesmo. Tá? Deixa eu avançar aqui. Então, depois vocês entrem nesse site, tá? Daqueles parques chineses, que é o turenscape.com, tá? www.turenscape.com. Tem vários projetos interessantes, tem uma parte lá que fala assim, a cidade como esponja. Aí mostra esses projetos que eles fizeram em várias cidades. É bem interessante. Também tem o site desse arquiteto paisagista, Herbert Dreiselt. Não sei como pronuncia direito. Tá? É um arquiteto europeu,
se eu não me engano, ele é alemão, e ele é especializado em infraestruturas verdes. Tá? Ele ganhou um prêmio da ASLA, que é essa Associação de Paisagistas, em 2006. Ele fez um projeto lá em Portland, nos Estados Unidos, numa área que anteriormente era um pântano, e ele fez uma praça urbana só com essa vegetação de área alagada. E a água da chuva ela é acumulada aqui e é filtrada, tá? Nessa praça. www.dreiseritaly.com. Tá? Tem outro projeto também que ele fez na Alemanha, que é tipo um bairro verde, em que existe biovaletas, isso aqui são biovaletas, ó, em que a água é escorrida, acumulada, e em cada casa existe um pequeno deck, em que as pessoas podem, né, ficar olhando essa água de enxurrada secar, mas usando um paisagismo ecológico. Olha, é interessante. São formas totalmente inovadoras de você utilizar coisas que eram desperdiçadas, né? Que é justamente a água da chuva, a água da enxurrada. Eu acho isso um tema muito interessante. Eu acho que são novas visões de você encarar o paisagismo, né? Depois, vejam também o site da ASLA, é a Associação dos Arquitetos Paisagistas, www.asla.org. E coloquem lá na guia, assim, ó, Ono Awards, que são os prêmios, as premiações. Vocês vão ver, todo ano tem um projeto premiado. De 2019, de 2018, desde 1980, que eles têm essa premiação. E aí tem muita coisa interessante, e alguns deles são projetos de parques lineares, ou então são projetos que utilizam essas infraestruturas verdes. O paisagista, ele precisa se atualizar, ele precisa ver coisas novas, né, como forma de inspiração, né? Agora, gente, nessa parte final da videoaula, a gente vai ver exemplos no Brasil, tá? O Brasil, ele tem como característica principal uma dificuldade de manter a implantação de algumas propostas. O que acontece? Vem um prefeito ou um governador, e ele tem essa vontade de criar um parque linear, renaturalizar um córrego. Só que aí chega outro governo e aí ele congela tudo e esse projeto é engavetado. Então, a gente vê essa falta de vontade política muito grande no nosso país. Um projeto pioneiro foi o Parque Ecológico do Tietê, na década de 70, tá? Só que ele não foi totalmente implantado, é mais na parte do Tietê, antes de entrar na cidade de São Paulo, né? Ele é um parque que tem algumas áreas de lazer, mas não foi primeiro parque linear do Brasil, digamos assim, a primeira iniciativa. Depois tem, ainda na década de 70, o Parque Natural do Iguaçu, né? Em que isso aí é lá no Paraná, em Curitiba, em que uma área desse rio ele é utilizada como forma de evitar que esse rio transborde, né, nas cheias. Mas são projetos ainda muito tradicionais, né? Um parque mesmo que inovou foi o Parque Ecológico da Glebaé, no Rio de Janeiro, do Chassel, do paisagista Chassel. Esse parque, inclusive, nós fomos numa visita com a Escola de Paisagismo de Brasília para o Rio de Janeiro. Não foi mesmo, Simone? A gente foi com o professor Luiz Pedro, foi bem interessante.
esse parque. Vou contar um pouco da história dele. Ele fica na Barra da Tijuca, numa área que foi totalmente degradada. E estavam construindo um condomínio de edifícios de alto luxo. E aí, as leis ambientais falaram, já que você vai construir esse condomínio, você precisa restaurar toda a faixa litorânea. E nessa época tinha ideia que era impossível você restaurar mangues. Então chamaram Chassel, esse paisagista Chassel. E ele falou, não, é possível, vamos fazer sim um projeto de um parque restaurando esses mangues. E esse parque é um parque linear, tá? Ele pega toda essa faixa aqui, ó, desses mangues. Aqui está o Oceano Atlântico, a Praia da Barra, tá? E o Chassel, ele pensou esse parque em 3 faixas, em 3 modelos que ele chama. O modelo mangue, tá? O modelo restinga e o modelo parque. O modelo mangue, tá? É justamente a vegetação que está em contato com a água e com o fluxo das marés. Isso aqui foi foto que eu fiz lá na visita da Escola de Paisagismo de Brasília. Lá na escola a gente faz visitas periódicas, né? Para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Buenos Aires. E lá a gente tem a oportunidade de ver na prática esses parques. E aí a gente percebeu que conforme a gente vai caminhando, tinha momentos que essa maré subia e invadia essas áreas. O que lembra isso aqui? Me lembrou muito aquele parque de Boston que o Olmsted projetou, né? O cinturão verde lá dos parques de Boston. Entre as espécies utilizadas, tem essa Rhizophyra mango, né, que é um mangue vermelho, aroeira rosa, em que as crianças gostam de se pendurar, hibiscus pernambucensis, é uma espécie que tem uma flor amarela, que o Burle Marx que introduziu no paisagismo lá no aterro do Flamengo, mas que é uma espécie que existia nos mangues, tá? Depois dessa faixa de mangue, naturalmente tem a faixa da restinga, tem o modelo restinga. Então, a gente tem muitas espécies frutíferas. Eu me lembro que a gente, caminhando com os alunos, e a gente ia provando pitangas, tinha muitas pitangueiras, né, formando renques, tinha muitas pés de abacaxi utilizados no paisagismo, muitos cactos, muitas bromélias. Né? Na natureza é assim, depois do mangue vem a restinga. E depois tem o modelo parque, que é o modelo onde tem mais o ser humano, onde você tem os playgrounds, onde você tem espécies que são utilizadas rotineiramente no paisagismo, mesmo que exóticas, como pândanos, né, como dracenas, yuccas. É o modelo que fica mais próximo desses prédios. Então, esse é o parque linear mais famoso do Brasil, Parque da Glebaé. Tá? Também, já estou terminando aqui a aula, tem esse Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Ele não tem tanta novidade, mas ele tem uma área que tem um córrego, que existe aqui uma mata ciliar, né, protegendo esse córrego. E a gente vê, né, na região norte, a partir dos anos 2000, alguns parques lineares sendo criados, né, para restauração da vegetação nativa, como o Parque do Mangal das Garças, em Belém. Eu acho que o pessoal lá do Amapá deve conhecer bastante. E a Rosa Crias, que foi a paisagista desse parque, ela insistiu que era para restaurar, né, essa vegetação com as aningas,
que nunca tinha sido usado no paisagismo. E todos os governantes ficaram preocupados. Como é que você vai utilizar a ninga, né, no paisagismo? Vai ficar horrível. E, pelo contrário, ficou lindo você andar por esse deck, vendo as aningas, que é como se fosse um aguapé gigante, assim, que pode chegar a 3 metros de altura. Em Manaus, a gente tem o Parque do Mindu, tem um parque ao longo de um córrego, né? Em Rio Branco, o Parque da Maternidade e o Parque do Tucumã. E em Brasília, já que estamos aqui em Brasília, eu estou em Brasília atualmente, vamos falar um pouco, rapidinho, né? Nós temos a orla do Lago Paranoá e temos vários problemas, né? Principalmente de assoreamento nas suas margens. Alguns estudos falam que daqui a 80 anos esse lago vai ter metade do seu tamanho devido ao assoreamento. Existe muita privatização, né, das margens. E aí o Ministério Público ele entrou, né, na justiça, forçando o governo a tomar providências, a acabar com essas privatizações. Isso foi em 2015. Estou mostrando isso porque foi tema da minha tese, tal, esse estudo. E aí o governo ele, né, propôs a interligação de todas essas margens em um grande parque linear. E aí foi feito um plano, né, um projeto, em 2017, né, para esse parque. O ganhador foi um escritório lá de Curitiba, ia ser um grande parque linear, interligando toda a orla do Lago Paranoá, né? Foi o Estúdio 41 que ganhou, com grandes atrações de lazer, roda gigante, decks, né? Eu achei um projeto bem interessante. Dos projetos que estavam lá, esse era o que interferia menos, digamos, na margem, né? O que deixaria mais ou menos a margem natural, mais natural possível, né? Só que isso aí mudou o governo. Vamos ver aqui algumas fotos desse projeto. E, em 2019, como eu falei, a falta da continuidade, o governador atual, só levantando uma polêmica mesmo, né? O governador atual falou que não vai gastar 200, porque estava previsto em gastar 200 milhões de reais para implantar esse parque. Ele falou que não vai gastar e que critica a circulação de pessoas na orla. Ele acha que a orla está melhor sem pessoas nenhuma e que não vai gastar nada para a implantação desse parque. Então, não vai ter um parque linear, né? Sendo que uma forma de melhor preservar, pelo menos essa é a nossa ideia, é que a população se aproprie daquele espaço. A população se apropriando desse espaço, ela ajudaria a cuidar desse espaço, não ajudaria a degradá-lo. Bom, é isso, pessoal. Essa minha live. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês veem o meu rosto. Espera aí. Como é que faz? Interromper. Vocês já estão me vendo? Já. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Excelente. Se alguém quiser, né, aproveitar esse horário agora para fazer perguntas, né? Estava boa a imagem ou estava ruim? Estava ótimo. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Tem algumas pessoas aqui perguntando se vai ser disponibilizado. A gente poderia colocar no YouTube, né, Simone? Tem jeito? Sim, a gente pode colocar assim, só depende de você mesmo autorizar, então. Então. Marcelo, Arnaldo.
O Parque da Cidade não teria também, não estaria dentro desse conceito, porque ele lembra muito aquele parque lá de Nova York que você citou. E você não fez nenhuma menção ao nosso Parque da Cidade, que tem um riacho que corre nele, né? O Parque da Cidade aqui em Brasília, você está falando? Isso. Ó, o Parque da Cidade, ele não é considerado um parque linear, tá? Ao longo de cursos, né, hídricos. A gente mostrou, foram parques que estavam na orla, nas margens, né, de rios ou lagos, né? E o Parque da Cidade, assim como o Central Park em Nova York, ele tem uma história diferente. Ele está ligado, na verdade, aos grandes parques urbanos, né? Que são parques mais destinados ao lazer, como forma de descompressão da nossa vida tradicional, dos nossos problemas, da poluição, ou seja, ele tem uma gênese lá do século XIX, né? Em que a pessoa poderia até melhorar o seu astral, a sua saúde em grandes parques urbanos. Quando ele foi criado, tanto o Central Park como o Parque da Cidade aqui em Brasília, como o Parque da Ibirapuera, lá em São Paulo, eles não tinham essa preocupação conservacionista, né, ainda. Eles estavam mais ligados à questão social. Vamos criar uma grande área na cidade onde a população de todas as classes sociais podem se interagir e podem praticar esportes, né, de forma saudável, e a população pode ter um pouco de contato com a natureza. Você entendeu isso que eu estou falando? São gêneses diferentes, são ideias diferentes, esses dois tipos de parque, entendeu? São ideias mesmo, filosofias diferentes na sua formação, tá? Mais alguma pergunta? Professor, boa noite. Ana Paula quem fala. Eu fui sua aluna aqui, sou aqui de Macapá, fui sua aluna no curso de arquitetura da Unifap. Uhum. Eu gostaria de saber a sua opinião. Recentemente, na verdade, ano passado, eu participei da Semana de Engenharia e nós tivemos o contato com uma palestra, né, de um professor que era sobre as wetlands. Uhum. E aí eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa tecnologia. Muito interessante a sua pergunta, que essas wetlands, elas são também tipologias da infraestrutura verde, né? O nome wetlands está em inglês e na literatura em português também já foi traduzido para terras alagadas, áreas alagadas, né? As wetlands, elas são áreas, né, que são criadas, né, para você pegar o excesso de água da chuva, por exemplo, seriam parecido com aquela bacia de sedimentação que eu mostrei, né, só que mais parecido com o pântano, né, onde a água pode percorrer mais livremente e com digamos, com uma profundidade menor. Elas podem ser totalmente projetadas, tá? Pode ser próximo da orla, por exemplo, ou podem ser também aproveitadas áreas onde existiam anteriormente. Por exemplo, na foz de um córrego. Nas nossas cidades tradicionais, nós temos vários pequenos córregos que foram canalizados, não é? Vários canais. Sim. Então, você pode pegar a foz de um desses canais urbanos, lá em Macapá tinham vários desses canais. Sim. Você pegar uma pequena área e transformar numa wetland. Você pode, inclusive, fazer pequenas ilhas, tá? Utilizando paisagismo, tá? E aí, a ideia, você pode interligar essas pequenas ilhas com um deck elevado,
e aí a população poderia ter acesso a essas pequenas ilhas. Certo. E a ideia teria que ser que, de alguma forma, esse fluxo das marés voltasse e entrasse dentro dessas wetlands. Só com esse fluxo das marés, os pequenos crustáceos, as bactérias, iam, digamos, se reconstituir. Entendeu? A vegetação também iria se reconstituir. Entendeu? Entendi. A ideia é que você não interrompa esse fluxo das águas. Entendeu? Certo. Ok. Obrigada, professor. Nada. José Marcelo? Uhum. Oi, tudo bom? Não sei se você lembra, sou a Vanessa, fui sua aluna também na Escola de Paisagismo. Oi, Vanessa. Depois também tive a oportunidade de dar aula também na escola. Professora, né, lá na Escola de Paisagismo. É muito interessante o que você falou sobre esses sistemas tipo jardins de chuva, né, e das biovaletas. Uhum. Eu queria saber se aqui em Brasília, como é que seria a viabilidade da gente implantar, já que a gente tem períodos de muita seca, né? Se tem algum estudo assim de quais espécies a gente poderia usar nessas áreas aqui em Brasília, porque elas têm que ser propícias tanto para áreas encharcadas, mas também aguentar a seca, né? Isso, muito interessante sua pergunta. Eu vou citar 2 exemplos, um ruim e um bom. Você se lembra que quando lançaram aquele bairro Noroeste, uma das propagandas era que ia ser o primeiro bairro ecológico do Brasil? No projeto original tinha várias biovaletas, entre uma quadra e outra. Nenhuma foi implantada. Por quê? Não basta estar no papel, precisa ter um projeto formal, muito estudo, só para criar essas biovaletas, entendeu? Como você viu ali, não tinha vários encanamentos naqueles cortes que eu passei? Você precisa de um sistema de drenagem por baixo dessas biovaletas, não é só cavar. Tá? Se você só cavar, pode ocorrer que numa época de muita chuva, a água fique alagada por muito tempo e vai haver uma proliferação de insetos, de mosquitos, por exemplo. Então, precisa ter essa drenagem por baixo, com um cano ladrão, tá? Para que o excesso de água, seja um bom exemplo de um jardim que usa essa infraestrutura verde. Em Brasília, era lá na Embaixada da Itália, tinha o jardim, qual era o nome? O Jardim de Fitodepuração da Embaixada da Itália. Isso aí foi em 2010, 2011, 2012. Eles fizeram um jardim que filtrava toda a água da embaixada, tanto esgoto como a água da chuva. Tá? E aí era assim, era bem interessante, né? Tinham por baixo, eles chamaram um escritório lá da Itália, da Universidade de Pavia, e eles fizeram um grande buraco por baixo, né? Colocaram brita, várias camadas de brita, várias camadas de tubulação que pegava o esgoto, tá? Depois umas mantas, tipo com feltro, mais brita, depois uma camada de terra, de substrato. Por fora desse jardim, tinha mais herbáceas, tá? Herbáceas. Na parte intermediária, você tinha filodendros, colocáceas, espécies com aquela folhas bem largas, sabe? Como calapeias, marantas, coisas assim. E na parte central, porque esse jardim era como se fosse com uma forma de um feijão, assim, meio de uma meta. Na parte central, eles colocaram espécies maiores, tipo um degradê. Essas espécies maiores era papiros, tá? Eu acho que
e o grosso dessa filtragem, tá? Eram papiros e aquele filodendro orelha de elefante. Era um projeto muito interessante. Eu acho que se você clicar e colocar assim, Jardim Filtrante Embaixada da Itália, ou projeto Embaixada da Itália Verde, você ainda vai encontrar esse projeto. Você pode até marcar uma visita. Eu já visitei com os meus alunos lá. E também, nesse projeto, todos esses jardins que têm a infraestrutura verde, esse sistema de filtragem, tanto das águas pluviais como do esgoto, essa água ela tem que escorrer para algum lugar. O excesso de água, ele tem que escorrer. Então, pelo subterrâneo, essa água já filtrada ia parar lá no Lago Paranoá. Então, eles fizeram testes, tá? Depois do sistema, e eles provaram que essa água estava totalmente filtrada. Não o suficiente para beber, mas ela água limpa e poderia voltar para o Lago Paranoá. Tá? Legal. Ai, muito bom. Bom saber. Obrigada. Nada. Marcelo, nós tivemos lá na Embaixada da Itália, eu acho que já tem uns 2 anos, e parte desse jardim está desativado. Ah, que pena. Mas eles estão abrindo de vez em quando para visita. Se a gente liga e agenda, a gente consegue visitar, sim. Ah, mas ainda tem alguma vegetação ali, não tem? Tem sim. E é muito bonito lá, né? É uma arquitetura muito diferente lá. Tem um projeto, se vocês gostam dessa infraestrutura urbana, tem muitos desses projetos sendo feitos em São Paulo, por uma paisagista chamada Cecília Herzog. Ela já deu algumas lives nesse período da pandemia, que ela fala desses projetos. Vocês podem entrar no Instagram dela, ou no site dela, chama... Ela é professora da PUC no Rio. Isso, ela é professora da PUC no Rio, e ela tem alguns projetos que utilizam essas tecnologias da infraestrutura verde. Cecília Herzog. Ela trabalha junto com o Pierre. O Pierre, você lembra dele também, que ele participou da Festa Pro que você estava, e o ano passado ele estava aqui conosco também. Eles trabalham juntos lá. Sim. Excelente mesmo. Professor, eu ia exatamente perguntar sobre isso, assim, que me veio na cabeça. O Pierre, ele fez um jardim, que ele chama Jardim de Chuva, junto com a Cecília, né? Lá no Rio, na Lapa, mas, assim, eles fizeram uma drenagem, parece que até simples, assim. A minha pergunta era exatamente se isso era um jardim de chuva, porque eles não mostram muito, né, assim, pelas redes sociais, exatamente a metodologia que eles utilizaram lá. Mas eles meio que cavaram as pedras exatamente para criar esses jardins filtrantes, assim. Então, uma grande dificuldade nesses jardins é a manutenção, né? Se você fizer uma drenagem só superficial, pode ser que o projeto só dure alguns anos, tá? Pode ser. A gente não sabe. Se você quer que seu projeto dure por décadas, vai ter que ter uma drenagem subterrânea, tá? Lá, não sei se era uma comunidade carente, era alguma coisa assim. Pode ser que eles tenham feito só uma coisa mais superficial, que a água passa só por cima e vai descendo aqueles morros, alguma coisa assim. Eu não conheço esse projeto, mas eu vou procurar. Parece ser bem interessante. E aí, inclusive, eu ia trazer um pouco dessa questão, assim, né? Não sei se eu tenho bem uma pergunta formulada na cabeça, mas, assim, eu acho que, até mesmo agora, pode pensar sobre isso, assim, né? Mas dá para perceber que as cidades, elas estão caminhando para um formato mais de... Elas estão querendo cidades mais vivas, né? Cidades... Tanto uma necessidade da sociedade de querer esses projetos que você tem apresentado hoje para a gente, né, cheio, mais conectado, mais com vegetação, vegetado, mais sistêmico, né, prestando esses serviços ecossistemas, que o Pierre fala muito sobre isso, mas e a gente tem visto que, assim,
por exemplo, aí o Ibanez negou uma situação dessa, né? Foi a reflexão final que você trouxe aí. Mas a sociedade tem se mobilizado mais, e quando ela não consegue isso, talvez, de forma política, tem visto muito interferências nos espaços públicos pela comunidade mesmo, né? Como esse jardim que eu estou citando do Pierre, que eu nem sei muito sobre ele, né? Não vou falar muito. Mas como esses jardins que estão lá, foi uma ação da comunidade local. Então, a gente tem percebido que, assim, aí você cita esse exemplo, né, das canaletas aí do Noroeste, que, tipo assim, poxa, tem que estar toda pensada e estruturada, é uma coisa muito maior. Como é que fica essa balança, assim, né? Até onde que é legal a sociedade estar ativa nos processos e até onde a gente tem problemas, assim, sei lá. Vou citar o exemplo. Lá nos Estados Unidos, aquele do Rio Dom, que eu mostrei para vocês. Vocês viram nas imagens o quanto aquele parque vai gerar de renda para a cidade. A cidade ela vai estar investindo, tudo bem, durante 20, 30 anos na construção daquelas margens, né? Mas você viu que tinha espaços de restaurantes, tinha espaços de turismo, tinha espaços de hotéis, tinha, né? E tudo isso aí vai gerar uma renda para a prefeitura. Então, vai virar o principal cartão postal, sem dúvida, de Toronto. Depois vai existir essa renaturalização do Rio Dom. Você acha que o governador aqui do DF, ele falou, não vou gastar 200 milhões na construção disso. Mas ele não está pensando no quanto isso poderia trazer de lucro também para o governo. Imagina o tanto de pessoas que iriam utilizar esse espaço, e poderia também trazer turismo para o DF. Com certeza, pessoas do Brasil inteiro iam visitar a orla do Lago Paranoá, teriam até ficar mais dias, né, e viriam a trabalho aqui, mas poderiam ficar mais dias visitando a cidade, né? Poderia ter também união de restaurantes em algumas áreas sem atrapalhar a vida, né, dos moradores, poderia. E, além disso, ia ter também a restauração das margens. Né? Não, aquela ideia ali do projeto do Parque Linear, na orla do Lago Paranoá, era para utilizar a vegetação nativa, não é para deixar gramado, né? Totalmente gramado. Eu acho que a gente não deve deixar morto esse projeto da Orla Livre. Né? A gente tem que estar entrando no site da Orla Livre, entrando no Instagram da Orla Livre, pedindo para nossos deputados, que quando a gente votou, para eles não esquecerem esse projeto, certo? Indo na imprensa local e relembrando a existência desse projeto. Quando, por exemplo, quando for aniversário de Brasília, esse projeto, né, tem que ficar um momento histórico, a gente não pode deixar passar esse projeto, né, de transformação da nossa cidade. Imagina se toda a orla do Lago Paranoá fosse trabalhado com um grande parque, se você pudesse pedalar por 20 quilômetros seguidos, através de vários pontos turísticos, ia ser maravilhoso, ia ser outra cara para a cidade do Brasil, não é verdade? Verdade. Mais alguma pergunta? Eu acho que tem 2 perguntas no chat. O Parque do Cantinho do Céu. É um exemplo muito interessante, foi a Melissa. Você quer falar, Melissa, desse parque? Eu acho ele muito interessante. Foi na represa Billings, né, numa área de população de renda menor, uma população que estava tentando, de certa forma, ameaçando, né, a represa, colocando esgoto na água, e foi feito um parque, utilizando pouco dinheiro, tá? A professora Melissa Matsunaga, lá da Universidade Federal do Amapá, tem, inclusive, um livro sobre esse parque. Vocês procurem também, que é um exemplo bem interessante, feito
com pouco, que não custou milhões, que custou bem pouco. É o Parque Cantinho do Céu, em São Paulo. Fica à margem da represa Billings. Bem interessante o projeto. Professor, Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Parabéns pela apresentação. É Tayane aqui. Primeiro, duas perguntas, né? Primeiro foi para recapitular, porque eu não consegui entender direito quando você disse dos dois termos que as pessoas costumam confundir. Um era renaturalização e o outro era? Isso. Restauração. Restauração. E tá. renaturalização. Uhum. Isso. Não, era só porque eu não consegui ouvir, né, direito. Tá? São alguns termos que na literatura internacional menciona. Certo. E aí... Sim, pode falar. A segunda pergunta é que as pesquisas que eu tenho feito, né, elas têm mais a ver com o capitalismo e os parques urbanos, como a gente já havia conversado. Eu queria saber se, na sua opinião, é possível pensar ou falar sobre a inserção de um parque urbano dentro da cidade e, ao mesmo tempo, em um planejamento urbano que freie ou reduza, né, acelere a especulação imobiliária, garantindo um acesso no entorno desse parque linear ou desse parque urbano de uma maneira igual a todos. É muito interessante a sua pergunta. Eu não entrei aqui nesse mérito, né, porque a gente tinha pouco tempo, mas existe alguns estudos, né, alguns projetos que eles causam uma valorização muito grande, né, ao longo dessas áreas verdes implantadas, né, que se chama esse processo de gentrificação, né? Ou seja, isso a gente vê muito em projetos que foram conhecidos principalmente na década de 90 por waterfronts, né? Waterfronts eram projetos nas margens de áreas degradadas, como docas, como armazéns antigos. A gente tem, por exemplo, lá em Buenos Aires, o Puerto Madeiro, né, alguns exemplos, Docklands, em Londres, em que foi feito um projeto de revitalização, né? A ideia original era que a população ia continuar lá, mas, na verdade, depois que esses projetos foram implantados, a população aumentou o valor da terra, né, nesses waterfronts, e a população que anteriormente vivia foi expulsa. Então, é muito importante, né, quando estamos fazendo um plano para uma cidade, a gente tem em mente isso, né, ver como é que funciona essa questão, para não ocorrer o que está ocorrendo nas cidades brasileiras atualmente, em que você vê áreas verdes, parques, seja parques lineares, seja parques urbanos, só em bairros de classe média e classe alta. Uhum. Eu acredito que o parque linear ele tem uma vantagem, porque ele não é um parque que fica enclausurado em um bairro só. Naqueles exemplos do Acre, é bem interessante, do Parque da Maternidade, do Parque Tucumã. Porque um córrego, ele passa por quilômetros e quilômetros dentro de uma cidade, né? E vai passando por bairros diferentes. Então, se você pegar a renaturalização de um parque linear, de um córrego que seja grande, que seja de 10 quilômetros, ele vai passar, né, por diferentes áreas da cidade, né? E aí pode ser que seja não um fator de gentrificação, mas um fator de união de populações de bairros diferentes. Os parques lineares são corredores, não é verdade? E os corredores, eles servem o quê? Eles servem como circulação das espécies da flora e da fauna. Então, por que o parque linear não poderia ser também
uma forma de ligação de populações de diferentes faixas de renda, de circulação das pessoas na cidade, né? De diferentes áreas. Olha, é interessante isso aí para você estudar. Não é verdade? Obrigada, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Zé Marcelo, tem um comentário do Jackson Clayton, não sei se você viu aí no chat, até bem grande. Tá. Essa minha videoaula, tá? É a minha pesquisa de forma geral. Eu abordo mais nas áreas urbanas, né, as APPs nas áreas urbanas. Uma coisa, mas eu vou falar assim de forma geral. Até o Jackson Clayton, ele faz uma pergunta assim, que ele achava que eu ia falar mais a questão da proteção das APPs em matas, em reservas florestais, né, digamos. Tá. Até mais ou menos os anos 2000, mais ou menos, você tinha a ideia da intangibilidade das APPs, tá? Você não poderia incluir nada do ser humano nas APPs. Elas deveriam, né, ser totalmente protegidas, cercadas. Isso aí afetou muito a questão e a discussão das APPs no contexto urbano. Porque como é que estavam as cidades brasileiras? Cheia de APPs dentro da cidade, né, ao longo dos córregos, e cheio de gente morando nessas margens. Então, a partir dos anos 2000, houve algumas mudanças, né, no Código Florestal, de forma em que você pudesse, tá, prever a presença humana nessas APPs, tá, mas que não afetassem o ecossistema. Como é que seria, então, essa presença humana? Através de trilhas, através de quadras de esportes, através de decks, né, através, né, de várias formas de paisagismo que você pudesse fazer, né? Deixa eu ver aqui se eu respondi aqui a pergunta dele. Certo. Uma coisa que você fala aqui bem interessante é da área periurbana, né? O que é a área periurbana? É onde termina a cidade, né? E começa o campo, e começa as áreas florestadas. Os corredores, eles têm função primordial, né, nessa interligação entre a periferia, né, a área rural, a área periurbana e a área urbana. E os córregos, eles fazem justamente esse papel de conector, de conexão. Nos projetos que eu mostrei, né, como o do Rio Dom, como o projeto do Rio Los Angeles, tá? Se você for ler mais a fundo sobre eles, você vai ver que eles tinham zonas, eles eram divididos por zonas. E aí, na zona perto da foz, que geralmente está dentro da cidade, a foz desses rios, você tem realmente o modelo parque, o modelo, né, onde o homem é inserido. Aí tem uma zona 2, que é uma zona buffer, digamos, né, só com trilhas. E depois você tem uma zona 3, que é onde esse rio, esse córrego, vai ter esse córrego principal vai ter vários braços pequenos, né, virar pequenos riachinhos. E aí, nessa zona, você pode, realmente deve impedir a entrada de todas as pessoas. Tem que ser uma área de preservação. São áreas de nascentes, né? São áreas os peixes vão ter os seus filhotes de reprodução, né? Dos peixes e das aves.
Então, no projeto de parque linear, você tem que ter ciência que ele não vai ser homogêneo. Você vai ter que projetar diferentes zonas, né? Pode ter várias zonas, uma zona mais com a presença humana, depois que vai entrando mais para a mata, vai diminuindo essa presença humana e vai aumentando a preservação da vegetação, da flora e da fauna. Bom, acho que é isso a minha resposta para você, Cleiton. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem um último comentário do Igor aí, que se você... Igor, em Goiânia, tem a questão do aumento absurdo dos condomínios horizontais. Muitos deles estão adotando partidos ecológicos, mas, ao mesmo tempo em que se criam, partes bem estruturados também os privatizam. Em um específico, eles vendiam a ideia de privatização de uma cachoeira. Queria ouvir opinião sobre isso. Isso é bem interessante, tá? Eu também pesquiso sobre isso, na minha tese eu falo sobre isso, sobre essa questão, né, da privatização dos espaços livres, de novas centralidades, né? Essa questão da criação de condomínios horizontais, ele é bem interessante, porque, de certa forma, cria empregos para os paisagistas, né? Cada casa daquelas de condomínio, esses alfaviles, ele está criando emprego para os paisagistas, tá? Mas também esses condomínios horizontais, eles criam vários problemas. A gente fala que eles estão criando novas centralidades nas cidades. Em todas as capitais já existem, né, novos vetores de crescimento urbano devido a esses condomínios horizontais. E juntos com eles, você vai ver novos centros urbanos, shoppings, né, edifícios de escritórios, né? E nesses espaços, você não vê mais aqueles parques urbanos abertos a todos, como era no centro das cidades, nos centros mais antigos, como era, por exemplo, lá no Parque do Ibirapuera, no Rio, lá o Aterro do Flamengo, que, de certa forma, está bem central ali, está perto do centro do Rio, né? Nessas áreas de condomínios privados, os espaços livres são espaços livres privados. Você não tem mais áreas para a população abertos a todos, né? É uma coisa bem, digamos, cruel, né? Você diminui a interação com diferentes classes sociais, né? Tudo em nome, supostamente, da segurança, né? Da segurança. E aí você vê muito, né, nos folders. Eu gosto muito de colecionar aqueles flyers que chama, aquelas propagandas de condomínio, né? Em todos eles, a nova moda é falar que é ecológico, é falar que é sustentável. E se você pegar o apelo da natureza, que a gente chama isso, se você pegar e ver realmente o que tem de ecológico, 90% é ilusão. É a ilusão da venda da natureza, tá? Se você pegar 90% desses condomínios, até os mais populares, você vai ver, viva com a natureza, viva com o verde. É, de certa forma, a elitização do verde, é a mercantilização do verde. É o verde como um artigo de luxo, tá? Muitas vezes só existe lá na propaganda, tá? Na vida real, você não vai ver quase nada sendo implantado. Isso aí é um dos problemas atuais, tá, das cidades. São problemas atuais do ano 2000 em diante, tá, que você vai ver no contexto urbano. Isso aí é uma coisa que você que está perguntando deve estar pesquisando, é um tema de pesquisa bem interessante.
como é visto. Existem alguns teóricos que já estudam só sobre isso. Procure um autor chamado Serpa, Serpa. Ele tem vários artigos sobre isso, tá? Ângelo também. Ângelo Serpa. Você vai encontrar muito material sobre essa questão dos condomínios fechados e dessa visão elitizada da natureza. Chama a mercantilização da natureza. Tá bom? Zé Marcelo, Oi? só sobre esse assunto ali, que eu não sei se você sabe, mas a Gleba no Rio, toda vez que a escola de paisagismo ia lá, a gente pedia autorização para o pessoal que cuida, para o condomínio e tal, não sei o quê. Aí, há uns 2 anos ou 3 anos atrás, não sei, eu descobri que é público, que eles não podem barrar. Que se a gente chegar lá e a gente falar que quer entrar, eles não podem barrar, mas a gente nunca soube disso. Eu me lembro que quando a gente foi, a gente teve que ficar uns 20 minutos, o Luiz Pedro teve que ir lá na administração. Ele confirmar na central, exatamente, mas isso, na verdade, ele é público. E por que público? Porque é uma APP. Com certeza. É uma área de preservação permanente, e ele nunca nem deveria ter sido cercado, murado. A mesma questão da orla do Lago Paranoá, né, que estava todo cercado e você não conseguia percorrer. E lá na Gleba você chega lá com aquela fachada que tem ali, tem toda, né, uma segurança ali, ninguém vai entrar. Como é que você imagina que aquilo ali é público? Eu acho interessante, Simone, eu sempre falo quando estou mostrando ali os slides do Parque da Glebaé, que nós éramos os únicos moradores que estavam usufruindo daquele parque. A gente só via alguns moradores passeando num carrinho de golfe, se lembra? Pareciam que eram alguns futuros moradores que estavam passeando num carrinho. Às vezes a gente vê alguém correndo, agora, nos últimos anos, tem pessoal que corre ali, e algumas crianças, mas ainda é pouco, sabe? Eles usam mais a calçada externa do que o parque mesmo, né? Eu me lembro de uma história que o Luiz Pedro contava, que era quando estava implantando o parque, alguém encontrou um filhote de cascavel, e aí o botânico, o engenheiro florestal, ele foi com o maior cuidado, tirou com uma pá e colocou ali do lado. E falou assim, não, a gente não vai tirar essa cascavel desse parque. Ela faz parte do ecossistema e da cadeia alimentar. Essa cobra está cumprindo seu papel, ou seja, de matar ratos, anfíbios. Não pode tirar a cobra lá do parque. Interessante. A Cíntia está até comentando que na última vez que esteve lá, também encontramos uma cobra por lá. De vez em quando tem esses detalhes. Como tem também, eu lembro que você estava nessa turma que uma aluna comeu uma flor da bromélia, o Luiz Pedro comeu, e aí a aluna foi, experimentou também, passou um pouquinho, ela estava com a boca inchada, toda... Lembro dessa história que foi de alergia, não foi? Então, né, perigoso essas coisas. Bom, mais alguma pergunta? Tá vendo? Já estamos 8:50. Durou, mas foi excelente. Eu acho que realmente não tem mais perguntas. Zé Marcelo, só temos a agradecer. Foi, assim, muito bom. Pode falar. Eu vou te passar, então, a apresentação para você, se você quiser disponibilizar. Ótimo. Né? Aí vocês podem mandar uma mensagem, né, no Instagram, pedindo, aí a Simone passa para vocês. Outra, se quiser, eu também passo. Tá, fica ótimo desse jeito. Muito obrigada mesmo, é sempre um prazer ter você de volta, de vez em quando você aparece. E eu percebi que você está em Brasília, né? Fugiu. Não dá para pedir para você passar na escola, porque a escola está fechada. Mas, em outra oportunidade. E foi muito interessante você ver que o seu público foi, né, um público que ficou até agora, todo mundo interessado. Então, com certeza, você vai voltar
né, falando com a gente em outros temas. É pouco tempo para muito assunto, a gente sabe disso, né? Sempre a gente gostaria de ter mais tempo. Então, quer dizer, você pode voltar mais vezes, e foi excelente, muito obrigada. E agora você já está apto a dar aulas à distância. Inclusive para a gente. Pode ser até para nós, tá vendo? Uhum. Pode chamar. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Um abraço. Obrigada a você. Boa noite, Zé Marcelo. Boa noite.